Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gerson Nias. A gente continua a nossa caminhada rumo à aprovação, certo? Nas escolas de ensino médio que vocês mais desejam, ok? E hoje na nossa aula de língua portuguesa nós vamos estudar morfologia, classes de palavras. É isso aí, gente. Todas as palavras na língua portuguesa a gente pode classificar elas, a gente pode dizer, que elas pertencem a uma classe, ok? São 10 classes de palavras que existem na língua portuguesa e a gente vai ver que um conceito bem genérico, certo? E alguns exemplos também poucos. Não poderia dar todos os exemplos de substantivos, de verbo, de adjetivos, São muitos que existem na língua portuguesa, ok? Conta-se que mais ou menos temos 800 mil palavras na língua portuguesa. Então, galera, muita palavra, para a gente falar aqui. Porém, professor, então se eu não conhecer todas, como é que eu vou poder fazer questões sobre isso? Calma, como a gente conhece algumas, se a gente classifica uma, por comparação a gente pode classificar as outras também. Por exemplo, a primeira classificação de palavras, a gente chama de substantivo. Essa parte aqui em vermelho, substantivo, certo? Quais são as palavras que a gente pode classificar como substantivo, São palavras que são nomes em geral, nomes de coisas em geral, nomes de pessoas, O meu nome é um substantivo, Gerson Nias, substantivo próprio, ok? O seu nome, qual é o seu nome? João, Maria, Francisco, certo? Qual será o seu nome? Dalila, certo? Bianca, Yasmin, enfim, Ou então Wesley, enfim, estou falando aqui o nome de alguns alunos que eu lembrei, Hugo também, olha só. Então, galera, se o seu nome, por exemplo, é um nome que é realmente seu, nome próprio, substantivo. Ah, então meu nome é um substantivo. Isso. E o nome das coisas também, certo? Os nomes comuns. Toda cadeira, tem esse nome cadeira, ok? É o nome que eu dou a ela, eu não dou um nome próprio para ela. A não ser que você tenha, assim, um valor sentimental com aquela cadeira e você queira batizar, mas é coisa da sua cabeça, certo? Enfim, aí é um nome comum. Então, tudo que a gente nomeia é um substantivo, Olha só, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros, Chuva, a chuva é um nome, certo? Então, é um substantivo. Beleza? Já o verbo, então já foi aqui o primeiro, Vou até aqui escrever, já foi o primeiro. Agora nós vamos para o segundo, certo? Que é o verbo. Quais são as palavras que eu posso classificar como verbo? São ações, Como, por exemplo, sorrir, ok? Estados, como, por exemplo, estar ou ser, Você diz assim, eu estou doente, então indica um estado, certo? E fenômenos da natureza. Olha, a chuva é substantivo, é o nome do fenômeno. Mas o ato de chover, o ato de chover já é um verbo, certo? É a ocorrência do fenômeno. Então, o ato de chover é um verbo. O ato de sorrir, é um verbo, ok? Então, por exemplo, o amor é um substantivo. O ato de amar, certo? A prática de amar, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, é um verbo. Ok? Ah, professor, então tem uma coisa aí que eu estou pensando. Todo verbo são palavras que eu posso conjugar. Exatamente. Então você pega a palavra e conjuga ela no presente do indicativo mesmo, Então, vamos pegar, correr. Eu corro, tu corres, ele corre e por aí vai, Ah, professor, então é verbo correr, por exemplo, também nós temos o cantar, Eu canto, tu cantas, ele canta, certo? Agora você vai pegar aqui exemplos como, por exemplo, substantivo, caneta, Que é o nome de um objeto. Daí você já tira que é substantivo, mas você está em dúvida? Conjuga. Eu caneto, tu canetas, ele caneta. Não, Beleza, olha só, beleza, certo? Então veja só, eu beleza, tu belezas, ele beleza? Não, Brasil, o nome do nosso país, Brasil, certo? Olha aí. Substantivo também, Eu, Brasil, tu, Brasilis, não, de jeito nenhum, certo? Então, veja só que substantivo e verbo a gente já diferenciou. E entra agora o adjetivo,
O adjetivo está entrando nessa brincadeira aqui. São características dos substantivos, certo? Ou seja, geralmente os adjetivos ele acompanham os substantivos para caracterizar os substantivos. Por exemplo, né, tem aqui o substantivo eu, você pode também, né, substantivo Gersonias, né, que sou eu, ok? Você pode me caracterizar, né, alto, ok? Feliz, enfim, né? Então veja só que os adjetivos eles são características dos substantivos, né? Feliz, interessante, né? Ok? Essa aula é interessante, certo? Então vocês têm que caracterizar a aula assim, né? Amável, se você gosta da pessoa, né? Certo? Então adjetivos são as características, ok? Agora os pronomes, galera. Os pronomes. Os pronomes, eles indicam, né, a relação das pessoas do discurso, certo? Eles apontam para quem participa, ou seja, quem fala, certo? Com quem se fala e de quem se fala. Quem fala é a primeira pessoa, o eu, ok? Então, por exemplo, se o substantivo, né, pelo qual sou conhecido é Gersonias, eu posso, no lugar do meu nome, utilizar o pronome, porque eu falo, né? Olha aí, eu, certo? Então, quando eu vou chamar alguém para me fazer companhia, eu digo, venha comigo, certo? Venha comigo. Esse comigo aí, ok? Também é um pronome, certo? Agora, se eu estou me referindo a ir com a pessoa com quem eu falo, então, já que é com quem eu falo, eu digo, eu vou contigo, certo? Então, olha aqui o pronome também, né? Então, os pronomes a gente troca, certo? Os substantivos a gente pode substituir pelos pronomes, ok? Alguns pronomes, eles acompanham os substantivos. Por exemplo, os possessivos, né? Eles também, às vezes, acompanham os substantivos. E, principalmente, os demonstrativos também, né? Eles acompanham, ok? O aquele, olha aqui um demonstrativo, né? Eu lembrei daquela música que o cara disse, tá vendo aquela lua, né? Porque ele usa aquela, né? Aquela lua, para se referir à distância que ela está, né, dele, do referente. É o pronome demonstrativo, né? Então, os pronomes, eles se referem às pessoas do discurso, né? E veja que o aquela já se refere a algo mais distante, né? E aí aparecem pronomes como tu, ele, ou ela, nós, o vós, né? Certo? O mi, o mim, né? Que muita gente, às vezes, confunde esse mim aqui, certo? Mim, ok? O ti com i e o ti com e, né? Certo? Quando você vai falar eu te amo, né? É o ti com e, você usa esse aqui, ó. Certo? Eu te amo. Beleza? Artigo. O artigo, gente, ele vem antes do substantivo. Isso aqui é regra, viu? Sempre acontece isso daqui, ó. Artigo vem antes só do substantivo, ok? Então, esse artigo aqui, ele só acontece antes do substantivo. Professor, e se eu colocar na frente de outra palavra? Você pode estar fazendo um processo, né? Um processo de transformação dessa palavra, de derivação imprópria. Ok? Você está transformando essa palavra que não é um substantivo em um substantivo, certo? Então, por exemplo, não é um advérbio. Aliás, nem falei de advérbio ainda, né? Então, não é um advérbio. Se eu colocar o não, aí eu já vou ter o quê? Eu já vou ter substantivo. Vou pegar aqui pronome, né? Eu. Eu é um pronome. Se eu colocar o eu, né? Certo? O eu, aí eu já tenho um substantivo, ok? Então, artigo sempre vem antes do substantivo. E serve para especificar ou generalizar, né? Exemplos, o, as, uns, uma, né? Certo? Então, quando você usa, por exemplo, os indefinidos, né? Uns, uma, você está generalizando, né? Certo? Uma pessoa, né, pegou, sei lá, né, minhas coisas, meus pertences. Você não sabe quem foi, você está indefinindo, né? Ok? Então, quando você já usa o a, né, certo? Aí você já está definindo melhor, ok? Vamos para o próximo. Agora mais 5, né? São 10 no total, a gente já viu 5. Nós vamos ver agora o numeral, certo? Que indica posição ou número de elementos. Podem ser os números, né, cardinais, como por exemplo o 1, ou os ordinais, né? Primeiro. Aí nós temos também aqui dezenas, né? Ok?
Então, quando o numeral está indicando a quantidade, a posição ou o número de elementos, né, que é a quantidade, então é numeral. Não confundir esse um com o artigo, ok? Então, nós temos que às vezes entender quando uma pessoa, eu estou indefinindo, ou então quando eu digo assim, só foi uma pessoa, né? Quando realmente aí eu estou apontando para a quantidade, aí é numeral. Muito cuidado mesmo, muito cuidado. Preposição, liga dois elementos da oração, né? Ou seja, dentro da mesma frase, dentro da mesma oração, a preposição vai estar ligando dois elementos, né? Esse azinho aqui é uma preposição muito usada, o após, o para, né? Uma das preposições muito utilizadas é o de, né? Certo? Então, o de, olha aqui, ó, número de elementos, temos uma preposição aqui, né? Aqui também, ó, elementos da oração, nós temos o de aqui, né? Acontece que ele se somou com o artigo a, aí ficou de mais a ficou da, né? Elementos, porque a gente não vai falar assim, elementos de a oração, né? Então, elementos da oração. Beleza? Conjunção. A gente já falou da preposição, né? Que foi o 7. Agora nós vamos para o 8. Conjunção. Liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical, né? Olha, se a preposição liga dentro da mesma frase, certo? Da mesma oração, melhor dizendo, a conjunção ela já vai ligar orações diferentes e às vezes os dois termos, né? Que eles têm o mesmo valor sintático, ok? Então, o mais, o portanto, o conforme, né? Ok? São conjunções, né? Então, quando sua mãe diz assim para você, né? Vá, mas volte. Então, aí ela usou uma conjunção, né? Esse mais aqui, ó. Certo? Vá, mas volte. Certo? Então, temos uma conjunção, que ela liga essas duas orações, certo? Então, quando vocês estiverem aprendendo melhor as orações coordenadas, tanto aqui nas aulas, como também com os professores de vocês na semana, eles vão mostrar para vocês que essas orações, elas se unem, né, por meio das conjunções, e elas ainda trazem um valor também, né? Certo? Então, vocês vão observar isso mais para frente. Interjeição, agora a nona classe de palavra, né? Exprime emoções e sentimentos. Olá, o oi também, né? Oi, viva, psiu, né? Isso aí tudo exprime emoções, certo? Emoções, sensações. Gente, quando a gente fala de emoções, não precisa ser aquela coisa assim, aquela emoção toda. Não, gente. É algum sentimento, alguma sensação que você está sentindo ali naquele momento, né? Então, quando, por exemplo, alguém faz um favor para você, você diz obrigado. Você vai colocar no final do obrigado, né? Justamente até, olha só, o que acontece no final das interjeições. O ponto de exclamação, certo? Você vai colocar. Para dizer o seguinte, você não disse um obrigado qualquer. Você está dizendo assim, obrigado porque você tem gratidão, né, por aquela pessoa. Você está sentindo, o sentimento que está em você é de gratidão, certo? O olá, né? Oi, significa um sentimento assim de alegria, né? Você está cumprimentando a pessoa, você não cumprimenta ela de todo jeito, né? O viva, né? Viva. Esse psiu, né? Dependendo de como for, né? Se for de pedir silêncio, talvez você esteja um pouquinho chateado, né? Ou então, psiu, de estar chamando alguém, né? De estar querendo convocar alguém, enfim. Tem um parabéns também, né? Parabéns, certo? Você coloca o ponto de exclamação para mostrar isso. Você está alegre, está feliz pela vida daquela pessoa, né? Certo? Então, a interjeição, ela indica isso. E, por fim, agora sim, né, os advérbios. Eu já tinha adiantado que o não é um advérbio, né? O não. Certo? Por quê? O advérbio, ele exprime as circunstâncias de tempo, modo, intensidade, né? Entre outros, certo? De negação, como, por exemplo, o não, ele é de negação. Então, os advérbios, eles vão justamente dar os exemplos aqui, ó, agora, melhor e demais, né? Certo? Os advérbios, eles vão modificar os verbos. Então, por exemplo, se eu digo assim, se eu tenho o verbo vou, né? Significa dizer que eu vou. Vou até que caminhar aqui um pouquinho para ilustrar. Eu não caminho assim não, viu, gente? Então, vou, né? Certo? Então, temos aqui o verbo, né? Mas se eu colocar um advérbio aqui na frente, o não, de negação, né? Aí veja que ele vai modificar o sentido do verbo, certo? Não vou, ou seja, é como se eu estivesse dando a meia volta. Olha, rapaz, uma meia volta aí na TV.
Meu Deus. Enfim, então, não vou, certo? Então veja que ele modificou o sentido. O vou era no sentido de ir, o não vou é no sentido de não ir. Ele vai modificando, né? Certo? Então se eu digo assim, vou depois, né? Então daqui a algum tempo é que eu vou. Se eu digo assim, agora eu vou, aí significa dizer que é neste momento que eu vou. Então veja que os advérbios eles cooperam, né? Para você entender melhor a ação verbal também, né? Ok? Eles modificam outros substantivos, né? Adjetivos também. E até os próprios advérbios. Beleza, galerinha? Então, aqui nós aprendemos as 10 classes de palavras, mas nós vamos para a prática, certo? Agora é a prática. Pegue sua apostila, que você já recebeu na sua escola, pegue o seu material, certo? E acompanhe. Olha, gente, também outra dica sobre esse uso do material. Não é para você fazer somente agora que a gente está fazendo, não. Você já tem que ter feito já em casa, fale com o seu professor, tire dúvidas, certo? Com ele, e aí você já vai adiantando alguma coisinha, ok? Quando chegar aqui na aula, você só vai já atender às suas expectativas, você só vai querer acrescentar alguma coisa que está faltando, ok? Certo? Então vamos aqui, ó, conferir o materialzinho, ok? Eita, passei demais, meu Deus, olha, já entreguei a primeira questão, tomara que vocês não tenham visto. Olha o texto 1 aqui, né? Epitáfio. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais. Ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas, né, como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, né? Eita, o dinheiro também ia ser menos. Ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier, né? Então aqui, essa letra de música da banda Titãs, né? Eu não me arrisquei a cantar, porque pode ser que revelem aí, né, uma nova sensação, e aí vocês vão perder um professor de língua portuguesa, né? Enfim, então, o título da música aqui, né, Epitáfio, né, para quem não sabe, é o nome que se dá justamente, né, para um texto que você vai colocar lá no túmulo da pessoa que faleceu, certo? Então, quando você observa, aqui jaz um bom filho, bom marido, bom pai, né, ali é o epitáfio dele. Então, é justamente esse texto que foi colocado, né? E aqui ele diz que no epitáfio dele devia ser colocado todo esse texto aqui, né? Do que ele devia ter feito, certo? Amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Ele está aí já remetendo, né, ao passado dele. Veja que tem vários verbos aqui, ó, devia, né, queria, certo? Então aí ele volta aqui, ó, devia de novo, queria, né? Essa estrutura se repete, né, ao longo aí de todo o texto. Isso já é proposital, já mostrei propositalmente para vocês, né? Excelente texto. Vamos aqui à primeira questão, que foi do Instituto Federal do Piauí, né? Sobre o tema que a gente está estudando, né? Predomina na letra da música o pretérito imperfeito do indicativo, como tempo verbal, como em devia, certo? Como eu já disse, ó, e queria. Observando os versos em que esses tempos verbais aparecem, marque a alternativa correta sobre esse tempo verbal, né? Ele quer saber, né, qual a alternativa é correta sobre esse tempo verbal aqui, ó, devia, queria, né? Certo? Qual é? Expressa a ideia de uma ação que ocorrerá no tempo futuro em relação ao tempo atual. Galera, como a gente pôde até observar, prestem bem atenção na letra A e nos verbos, né? Veja que ele está dizendo que é o que é para ser escrito no túmulo dele, né? Coisas em relação ao que ele não fez no passado. E veja que aqui está dizendo que é futuro. Não é futuro, pelo amor de Deus, certo? Ou seja, os verbos estão apontando a coisas que ele não fez, né, durante toda a vida dele. Agora que ele já está prestes a morrer, né, o morto, o eu lírico, o que ele quer no túmulo dele é coisas que ele não fez no passado, né? A letra B, ó, expressa a ideia de uma ação ocorrida no passado, mas que é anterior a outra ação, também passada.
Galera, aqui pode iludir vocês, porque tem passado, né? Mas veja só que ele diz, ó, que é anterior a outra ideia também passada, ou seja, é o passado do passado, certo? Então, como é que seria o passado do passado, né? O passado do passado, por exemplo, o passado de falar, falou, certo? E o passado do passado de falar, como é que seria? Falara. Aqui é um R, viu, gente? Deixa eu consertar aqui. Pronto. Falara, certo? Então, ele falou, ele falara, né? Que é o passado, é o que a gente chama, né, de pretérito mais que perfeito, certo? É um passado mais antigo, ok? Não é tão usual no nosso cotidiano. Então, não é, olha só, não é o passado do passado, não é o mais que perfeito, certo? Exprime ações que dão a ideia de não estarem totalmente concluídas no passado. Olha aí, é verdade, ó. Exprime ações que dão a ideia de não estarem. Veja que ele diz assim, devia, né? Certo? Ele vai se remetendo a ações do passado que não foram concluídas, né? Que ele não conseguiu concluir. Vamos ver as outras. Essa aqui a gente pode ir segurando, né? Tá ok. Transmite a ideia de uma ação completamente concluída, né? Certo? Então, será se é uma ação totalmente concluída, como, por exemplo, falou, certo? Será? Continuando. Expressa uma ação que está ocorrendo no momento em que se fala, ou uma ação que se repete ou se perdura. Aqui seria o presente, né? Aqui seria o presente. Se é no momento em que eu falo, né? Então, é o presente, certo? A letra D seria o pretérito perfeito. E esse devia e eu queria aí, né? Certo? Ele é o pretérito imperfeito, né? Por isso que a letra é C, porque aqui é o imperfeito. São ações totalmente não concluídas, né? Certo? Ok? Continuando. Assinale a alternativa cujo termo destacado pertence à classe, né, dos adjetivos. O termo destacado aqui, terminou não aparecendo, mas são esses aqui, ó. Deixa eu destacar para vocês. Aí ele quer saber qual desses termos aí, né, é um adjetivo. Por exemplo, o pronome milenar, dialetos itálicos, forma de tratamento, preservação de vocábulo, poucas alterações. Ele quer saber qual deles é o adjetivo. O que é o adjetivo que a gente aprendeu, né? São palavras que caracterizam substantivos, certo? É lógico que ele não coloca adjetivos fáceis, gente. Essas provas não vão colocar adjetivos fáceis, como feio, bonito, alto, magro, né? Certo? Pequeno. Enfim, eles vão colocar algumas palavras que vocês tenham dúvida se é realmente adjetivo ou não. Ok? Então vamos aqui, ó, eliminar aqui algumas que são fáceis. Gente, quando a palavra termina em ação, certo? Alteração, no caso aí está no plural, né? Alterações, é substantivo, não tenham dúvida, certo? Então aqui é um substantivo. Beleza? Quando também termina em mento, né? Por exemplo, estacionamento, tratamento, certo? Procedimento, também é substantivo. Beleza? É substantivo também. São duas dicas que eu posso aqui já entregar para vocês. Então já foi a C e a E já foram embora. Certo? Vocábulo. Vocábulo, gente, é um outro nome que a gente dá também para palavra, né? Certo? Então, eu tenho aqui, ó, assinale. Qual é o nome disso aqui? Palavra. Ou então, vocábulo, certo? Então, é um substantivo, já que é um nome, também é um substantivo. Beleza? A pegadinha está aqui, gente. Dialetos itálicos ou pronome milenar. Itálico pode ser um substantivo, mas também pode ser um adjetivo, certo? Ok? Pode ser um substantivo ou pode ser um adjetivo. E pronome milenar, nós temos a palavra milenar que só é adjetivo, certo? O que é algo milenar? É algo que tem, né, mais de 1000 anos aí, né? Tem uns 1000 anos já nas costas, certo? É algo milenar. É o caso aí de um pronome que é milenar. Dialetos itálicos, certo? É dialetos oriundos da Itália, ok? Mas essa palavra aqui, itálico, né? Ela não quer dizer que ela é apenas substantivo. Se você procurar até no dicionário, vai dizer que ela é um adjetivo substantivo. É as duas coisas juntas, certo?
Então, aqui é somente adjetivo, é a letra A. Então, nós só podemos ficar com a letra A, ok? O pronome milenar, beleza? Vamos para a terceira questão. Qual das alternativas contém apenas substantivos compostos, né? Eu até ministrei aula sobre composição aqui com vocês, certo? Composição. Então, composição é o quê? Quando nós temos duas palavras, né, formando uma nova palavra, ok? Aqui eu ensinei peixe-espada, né? Navio-fantasma, certo? E aí o substantivo composto é justamente isso, quando nós temos duas palavras, né, formando uma nova palavra. É uma composição, ok? Não importa se a outra palavra é ou não da classe dos substantivos. O que importa é que se formou uma nova palavra, que é um substantivo, mas é um substantivo composto, formado por mais de uma palavra. Então é isso que nós vamos ver, né? Qual substantivo é formado por mais de uma palavra, né? E são três, como são três, todas três têm que ser formadas por mais de uma palavra. Então, na letra A nós temos lobisomem, que é claramente a junção de lobo mais homem, beleza? Então ela tá ok. Ex-namorado, é a junção de ex mais namorado, né? Aquele namorado que já não é mais o atual, né? Certo? Não vale, porque ex, gente, é um prefixo, não é uma palavra, certo? É um prefixo, não é considerado uma palavra por si própria. Então, essa daqui já está eliminada, né? Então, já foi. Vamos para B. Pernilongo, né? É um substantivo composto, né? Perna longa, então a gente pode dizer, né? Pernilongo. Beleza, essa aqui passou. Aguardente, também passou, né? Água mais ardente. País, país não passou, né, gente? É uma palavra só. Letra C, autorretrato, ok? Esse autorretrato aí, ela engana. Esse auto é um falso prefixo. E aqui está a pegadinha. Ela passa por causa disso, né? Aí nós temos beija-flor, certo? E nós temos girassol. E aí, no caso, né, nós temos aqui, sim, né, a resposta correta, né? Beija-flor é beija mais flor e girassol é gira mais sol, ok? Esse autorretrato aqui que está a pegadinha, né? Porque ele é um falso prefixo, ele não é um prefixo. Então, ele é considerado também palavra às vezes. E é a pegadinha dessa questão aqui. Então, a gente vai considerar ela, né? Eu acho que eles dificultaram muito nessa questão. Enfim, continuando. Celular, a gente já sabe que essa é uma palavra, né? Pandemia, né? Nós temos aqui uma composição, né? Nós temos aqui, ó... Aliás, nós temos aqui, ó, o pan, mais o demia, né? Nós temos aqui uma composição, mas ela mistura aí elementos de outras línguas também, né? Mais complicado. Amigos, não, né? Porta-chave seria correto, né? Salário, família também. Beleza, não. Beleza já é belo, mas o sufixo esa, né? Então, por causa de beleza, a letra não é a verdadeira. Beleza? Letra C como correta, né? Aqui nesse caso. Vamos para aqui o texto 2, né? Uma conversa da Mafalda com o Miguelito. Não estou entendendo, Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? Então ela conversando aí com o Miguelito, né? Observando que o Miguelito está aí só sentado, né? Paradão. Aí ele vai e diz, é isso mesmo, vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Aí ela fica assim olhando, observando, né? O Miguelito e meio que decepcionada, né? Aí, será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Ela sai fazendo essa conjectura aí, né? Pensando sobre isso. Galera, e fica até uma liçãozinha de moral, né? Olha só, se você quer coisas diferentes, né? Para a sua vida, faça alguma coisa. Não espere que a vida vai trazer sempre não, certo? Então, por exemplo, você quer um ensino médio diferente, você quer um estudo diferenciado durante os próximos 3 anos da sua vida, então, gente, busquem, né, estudar, busquem alguma forma diferente para ter o resultado diferente. Professor, nunca fui muito interessado em estudo. Esse ano é que eu estou querendo, assim, me motivar. E agora? Dá tempo ainda, gente. Dá tempo. Veja só que vocês têm as aulas já no meio da semana, que são excelentes aulas, e vocês também têm as aulas aqui do projeto, certo? Então dá muito tempo mesmo. Podem ir atrás, podem começar a correr atrás. Não, o importante é começar, certo? Como diz um ditado, né? Antes tarde do que nunca, né? Então, bom vocês começarem, que ainda dá tempo, vocês estão novos. Beleza?
Então vamos entender, né? O que é a questão que é, a quarta questão. Considerando a tirinha, analise os itens abaixo. O termo Miguelito, né? Miguelito, que é o nome do menininho, no primeiro quadrinho pertence à classe dos substantivos. Ela está dizendo que no primeiro quadrinho Miguelito é um substantivo. Vamos ver se é verdade? Não estou entendendo Miguelito. É ela falando com ele, né? Chamando ele pelo seu nome, Miguelito. Então, se ela está chamando o garotinho pelo nome, que é de fato dele, né? Miguelito, sim, nós temos um substantivo. Então, essa primeira aqui, né? Ela está correta, beleza? 2. Miguelito, no primeiro quadrinho, exerce a função sintática de vocativo. O que é um vocativo? Aqui a gente entra um pouquinho na sintaxe, certo? Porque a questão pediu, a questão tem coisas do nosso assunto de hoje, né? Mas ela excedeu um pouquinho, né? Mas não é difícil. Galera, quando numa frase você percebe que está sendo usado um nome, né? Uma palavra para se referir à pessoa, né? Como no sentido de chamar, de convocar ela, certo? A gente chama de vocativo, certo? O próprio nome já ajuda a gente, ó. Vocativo, você lembra de invocar. Invocar não é de você tirar a onda com a pessoa, não, né? De fazer gracinha com ela, não. É de você chamar, de você convocar ela, certo? Então é o vocativo. Então você diz assim, mãe, vem cá. Então esse mãe, né? Mãe aí é um vocativo, você está chamando, certo? Quando você manda assim, né, no WhatsApp, oi fulano, né? Oi Beltrano. Então, esse Beltrano, esse fulano aí, no caso, esse é o nome da pessoa, né? É um vocativo, certo? É você chamando ela, né? Você convocando ela, você ali se referindo a ela de uma forma que você está ali chamando ela, ok? É o que ela faz, né? Vamos conferir lá de novo, ó. Não estou entendendo, Miguelito. Ela falando com ele, não estou entendendo, Miguelito, certo? Imaginem o Miguelito, né, aqui. Então, ela realmente chama a atenção dele, fala com ele, então é um vocativo. Essa 2 também está correta, né? Percebam que se a gente analisar, e aqui já para ajudar na 3, certo? Se a gente analisar direitinho, a gente vai observar, né, que o Miguelito ele é meio que medroso, né? Ele é meio que covarde para a vida, né? Certo? A gente pode caracterizar ele assim, Miguelito é um covarde, né? Miguelito é covarde, Miguelito é medroso, certo? Ou seja, a gente está caracterizando, adjetivando ele, né, Miguelito. Por quê? Porque ele está lá parado, né, para a vida. Ele resolveu só se sentar e esperar a vida trazer algo, né? E não é a melhor atitude. Então vamos aqui, ó, analisar a 3. Por que eu fiz essa introdução? Vocês vão entender melhor. A maneira como Mafalda emprega Miguelitos no último quadrinho atribui a esse termo valor de adjetivo, né? Ou seja, ela está dizendo que agora a palavra Miguelitos, né, virou um adjetivo, certo? Virou um adjetivo. Ela agora tem esse valor de caracterizar um substantivo. Vamos ver se ela caracterizou mesmo, né? Olha aí. Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos, né? Ou seja, ela está dizendo que as pessoas, né, são como o garotinho aqui, né? São pessoas que pararam para a vida, né? Estão esperando a vida trazer algo. Não estão realmente fazendo algo, né? Em relação ao que precisam, em relação ao que buscam, né? Então, ela é como se ela estivesse dizendo assim, será que o mundo está assim porque está cheio de covardes, né? De preguiçosos, de medrosos, certo? Ou seja, essa palavra Miguelitos deixou de ser um substantivo, deixou de ser apenas o nome do garotinho, né? Mas passou também a ser uma característica, né? Das pessoas que ela está dizendo que são iguais a ele, né? Que tem essa mesma característica dele, né? De desânimo, de medo, de covardia, né? Certo? Então é isso. Tem valor, sim, de adjetivo, certo? Então está correto. Ok? Professor, mas Miguelito é um nome, é um substantivo. Mas foi empregado com valor aí de adjetivo, certo? Então letra E está correta, né? Porque é 1, a 2 e a 3. Ó. Aqui diz que é apenas 1, aqui diz que é 1 e a 2, 1 e 3, 2 e 3, e não é. Ok? Letra E, vamos conferir aqui o gabarito. Pronto. Quarta questão já se foi. Quinta questão e sexta questão, certo? Eu vou lê-las e vocês vão fazer elas. Eu vou deixar essas duas aqui com vocês, vou dar aquele tempinho, né? Certo? Vou dar aqui um tempinho de uns 5 minutos para vocês fazerem essas questões. Então vamos lá, ó. Eu vou só fazer a leitura delas aqui, ó. Indique a alternativa que indica corretamente os tempos verbais de sairíamos,
dançávamos e correriam. Aí você vai olhar aqui, ó. Sairíamos, está no futuro, está no pretérito, que é o passado, né? Está no presente, você vai analisar aqui, certo? E na sexta questão, ele quer marque a alternativa em que o plural do substantivo está empregado corretamente. Ou seja, ele quer saber o plural das palavras, né, dos substantivos, certo? Então, por exemplo, eu tenho um filho, qual é o plural de filho? Filhos. Filha, qual é o plural de filha? Filhas, certo? Será se todo plural é em S? Eu tenho um mar. Será se o plural de mar é Mars? Né? Mars, olha aí, certo? Como é que é isso? Como é que eu formo o plural de algumas palavras? Então é isso que vocês vão analisar. Ó. Se essas palavras aqui, ó, grifadas, ó, como álcos, cônsules, certo? Cirurgiãos, dentistas, chapéus de sol e méus, né? Estão corretos. Beleza? Então, 5 minutinhos para vocês fazerem, certo? Valendo!
Conseguiram, gente? Deu certo vocês fazerem? Vamos analisar aqui essa quinta questão primeiro e vocês vão descobrir, né, se acertaram ou não a quinta e a sexta, certo? Então, começando aqui, ó, pela quinta, sairíamos, dançávamos e correriam. Nós temos aqui 3 verbos, né? Verbo sair, conjugado, né? Sairíamos. Dançar, conjugado, dançávamos, né? E correr, conjugado em correriam, né? Ok? Então, nós temos aqui, ó, que analisar essas 3 situações. Primeiro verbo, sairíamos. Galera, esse iria aqui, ó, ria, com o i forte, né, com acento, ele indica, né, ele é uma desinência, certo? Modo temporal. Indica para o futuro do pretérito, né? É aquilo que você ia fazer, mas por alguma situação não vai fazer mais, né? Então, por exemplo, eu viajaria, né? Certo? Ou então viajaríamos, ok? Então, quando você observa isso, eu viajaria no próximo final de semana. Significa dizer que é uma ação futura que ia acontecer, mas deixou de acontecer, certo? Então, é futuro. Onde tem pretérito aqui, a gente já apaga, ó. Aí sobrou futuro do presente e futuro do pretérito. Por aqui a gente já vai matar a questão, mas a gente vai analisar assim os outros, certo? Então, esse sairíamos, certo? Como é que seria o futuro do presente, professor, e o futuro do pretérito? Esse daqui é o do pretérito, certo? Sairíamos, que é uma ação que ia acontecer, mas não vai mais acontecer, né? Então, por isso que ela é chamada de futuro do pretérito. E o futuro do presente é justamente a ação que vai acontecer, né? Que a gente espera que aconteça, ok? Então, sairemos, no caso do verbo sair, né? Sairemos, né? Certo? Viajaremos próximo final de semana, ou seja, a expectativa realmente é que aconteça, ok? Então, futuro do pretérito para esse daqui, né? Futuro do pretérito, não é futuro do presente, certo? Aqui, olha só, dançávamos, nós já temos a resposta correta, já sabemos que dançávamos está no pretérito, beleza. A diferença entre um e o outro é perfeito e o imperfeito, né? Então, o dançávamos, né? O imperfeito é aquela sensação de ação não concluída, né? Nós dançávamos, né? Parece assim que ele está dizendo. Nós dançávamos quando alguém nos interrompeu, ou seja, é uma ação não concluída, né? Agora, quando a ação é concluída, por exemplo, usando o mesmo verbo dançar, então você passou a noite toda, né? E diz, nós dançamos a noite toda, ou seja, a ação foi totalmente concluída. Aí, quando nós usamos dançamos, é o perfeito, porque ela foi feita, né? Certo? Ela foi concluída. E o imperfeito, esse sim, você até lembra de não, né? É a não feita, não concluída, certo? Pretérito imperfeito. E dançávamos é isso, né? Só um exemplo. Olha só, quando a gente usar o verbo viajar, né? Viajávamos quando o pneu do carro furou, né? Você não vai dizer assim, viajamos quando o pneu do carro furou, não. Você vai usar viajávamos, porque você vai dizer que a ação foi interrompida, né? Ela não foi totalmente concluída ali na sua fala, ok? Então, imperfeito, beleza? Essa aqui é a resposta correta. Não, ele não é perfeito, esse pretérito aqui, né? E tem aqui, ó, futuro do pretérito, novamente futuro do pretérito. Veja só, ouria de novo, olha aí, ouria. Correriam, né? Certo? Correriam, eles correriam, né? Certo? Como é que seria no futuro do presente, professor? Eles correrão, né? Veja que os dois são os mesmos e a gente não vai precisar discutir, né? O que já matou foi aqui a primeira, certo? E a segunda também, já deu para a gente entender, que é a letra B, né? Então, é futuro do pretérito, certo? Se fosse no futuro do presente, seria correrão, com a, tio, o, certo? Não é correrão com a M não, viu, gente? Certo? É com a, tio e o o, certo? O futuro sempre vai ser com a, o tio no a, certo? E o o, ok? Deixa eu escrever para vocês. Olha aí, ó. Mantém um radical, né? Correr. Aí você vai colocar, ó, o azinho, o tio e o o, né? Certo? Eles correrão. Ok? Se você escrever assim, ó, por exemplo, manter aqui o radical, o ezinho, né? Vogal temática, o a e o m, né? Eles correram. Aí você está usando aqui, ó, essa desinência aqui, ó, esse mzinho aqui, você está usando justamente uma desinência pessoal, né, de
de terceira pessoa, e esse irá aqui, certo? Você está se remetendo ao passado, né? Eles correram, já aconteceu a ação, que é a modo temporal. E eles correrão, aí aqui sim, certo? É uma desinência modo temporal que aponta para o futuro, certo? Isso, o futuro do presente. No do pretérito aqui, ó, correriam. Beleza? Sexta questão agora. Marque a alternativa em que o plural dos substantivos está empregado corretamente, né? A gente nem precisa ler aqui tudo não, gente, ó. Veja que a questão, ela já grifou, né? Álcos, ele quer saber se álcos, né, está no plural correto. Cônsules, né? Ele quer saber se o plural de cônsules está correto, né? Cirurgiãos dentistas, ele quer saber se o plural está correto, né? Chapéus de sol, ele quer saber se o plural aí de chapéus de sol está correto, né? Mels, né? Certo? Então, somente aquela fábrica produz mels tão puros, né? Ele quer saber se está correto. Certo, galera? Galerinha, a primeira coisa que eu vou dizer aqui para vocês é que esse tipo de plural aqui na língua portuguesa não existe, ó. Certo? O L mais o S, viu? Não existe esse tipo de plural. Então, você já pode eliminar a A e a E. E como é que ficaria o plural de álcool, professor? Né? A gente traz álcool, né, para o singular. Como é que ficaria? Você troca o L pelo I. Ficaria álcoois, certo? Então, são os álcoois. Meio estranho, porque a gente não usa muito, né? A gente fala álcools, né? Certo? Mas é álcoois, certo? Então, não existe esse LS, né? E o plural de mel, professor, como é que é? Gente, a dica que eu vou entregar aqui para vocês em relação a palavras que terminam com L, certo? Z, R e S, certo? Só lembrar do nome Lázaros, né? L, Z, R e S. Por exemplo, pais, qual é o plural de pais? As pais, certo? Qual é o plural de mar? Certo? Mars, e aí? Certo? Qual é o plural de mal, né? Aí é mais fácil, certo? Mas aí é só você lembrar disso. Quando você tiver palavras que terminam em L, Z, R e S, o plural é feito em ES, certo? ES. Então, o plural de mal é males, de paz é pazes, né? Assim como, por exemplo, de cuscuz, cuscuzes, ok? De mar, mares. De mês, né, que termina em S, meses, beleza? Então, você acrescenta o ES, não somente o S. Então, o plural de mel é meles, isso, meles. Beleza? Você também pode fazer mês. Pode ser o plural de mês. De mel, ele aceita tanto meles quanto mês. Beleza? Nesse caso aqui. Ok? Então já caiu aqui por terra a letra A e a letra E. Sobrou aqui, ó, a letra B, C e D. Vamos para os chapéus de sol. Como é que é feito? Como é que é escrito no singular primeiro, né? Chapéus de sol, chapéu, né? Chapéu. Então, chapéu de sol, né? A gente vai colocar o plural simples aí, né? De chapéu, chapéus, certo? Não é chapéus, ok? De chapéu é chapéus, beleza? Não é chapéus. Aqui não precisa colocar o I, certo? Seria o U. Não está correto esse plural. Cirurgião dentista, né? Cirurgiãos dentistas. Por que não está correto aí, professor? Será ou está correto? E cônsules. Qual seria o singular de cônsules? Cônsul, né? Seria a palavra cônsul. Certo? Os cônsules daquele país foram convocados para uma reunião de urgência, né? Então, é um cargo meio que político, né? Certo? Político e técnico ao mesmo tempo. Então, cônsul. E aqui são mais de um, né? Então, eu tenho que colocar no plural. Veja só, e aqui eu já vou entregar a resposta, né? E depois vou explicar a outra. Cônsul termina em L. Olha a dica lá do Lázaros, né? L, Z, R, S. Se termina em L, coloco ES, né? Então, de cônsul é cônsules, beleza? A letra B é a correta. E no caso de cirurgião, galera, é uma coisa que geralmente dá dúvida, né? Então, por exemplo, você tem cidadão, você coloca no plural cidadãos. Ok. Não é cidadãos, certo? E de cirurgião? Aí você vai tender a fazer a mesma coisa, né? Cirurgião, cirurgiãos. Ok? Não, não é. O plural de cirurgião ou é cirurgiões ou cirurgiães, certo? Não é cirurgiãos, beleza? Não se usa o ozinho, certo?
ou se usa o é, cirurgiães, ou se usa o o tio é, cirurgiões, beleza? Então, aqui é a pegadinha. Não é nem pegadinha, gente, é conhecimento mesmo. É você conhecer os vocábulos mesmo, certo? Então, não é a letra C por causa de cirurgião, né? Cirurgião não é igual cidadão. Cidadão, cidadãos, né? A gente faz assim. Não, cirurgião é cirurgiães ou cirurgiões. Beleza? Então, letra B é a correta. Vamos conferir o gabarito das duas aí. B e B também, né? Duas Bs. Olha aí. 7ª e 8ª questão. Ele quer saber aqui, ó, agora em se tratando de alguns adjetivos pátrios, né? Pouco falados. Capixaba, paroara e fluminense são, respectivamente, os adjetivos pátrios de, né? O que é um adjetivo pátrio, né? É aquela palavra que identifica a sua origem, né? De onde você é, a sua naturalidade. Então, se você é de Timon, o adjetivo pátrio em relação a você, timonense, né? Certo? O adjetivo pátrio de quem nasce em São Luís, por exemplo, vocês sabem dizer, certo? Ludovicense, aí resgata, né, um pouco aí do latim, né? Porque Luís em latim é Ludovico, né? Ludovicense, certo? Aí tem os adjetivos pátrios aí que a gente pode brincar, né? Quem nasce em Salvador, soteropolitano, aí é um resgate, né? Enfim, estou brincando aqui com vocês com alguns mais diferentes. E capixaba, paroara e fluminense, alguns deles, gente, têm até origem indígena e foram mantidos, né? Em relação a isso. Aí você tem que conhecer a região, tem que ter um conhecimento de mundo também, ok? Não é só de língua portuguesa, mas a língua portuguesa ela promove esse letramento também, né? Você conhecer essas coisas, né? Então, capixaba é justamente aqui é o conhecimento de mundo. Não adianta que, é regra de português, professor. Como é que você pode me ensinar uma regra para não errar mais? Não. É você saber que o capixaba, o paroara, né? E o fluminense a quem ele se refere. Vamos pegar um pouquinho do conhecimento de mundo? Fluminense. Se vocês pensarem bem, Fluminense também é o nome de um time de futebol, certo? E esse time de futebol fica localizado no Rio de Janeiro. E aí nós temos aqui, ó, Rio de Janeiro aqui na letra A, Rio de Janeiro na letra C, Rio de Janeiro na letra D e Rio de Janeiro na letra E, certo? Então a letra B já foi embora, você já sabe que não é a letra B. E é mais realmente diferente, né? Então vocês já imaginam isso. Paroara, vocês já podem também pegar esse paroara aí, né? E associar com a palavra. Ela tem um grauzinho de relação com o lugar, né? Você pode pensar que ou é Paraíba, né? Ou é Pará. Mas tem nas duas, tem todas, né? Não ajudou muito, certo? Mas eu acho que já ajudou também. Eu acredito, eu não vou aqui suscitar ela ainda, mas eu acredito que vocês já entenderam de onde é o paroara, né? Se é da Paraíba ou se é do Pará. Acho que vocês já pegaram aí o negócio. Quem é mais malicioso já pegou, certo? E o capixaba, gente, é o mais complicado. Aí é realmente ou conhece ou não conhece, certo? Ok? O gaúcho já é mais conhecido, né? Se fosse gaúcho aqui, vocês já tinham resolvido. Gaúcho, o jogador Ronaldinho Gaúcho, do Rio Grande do Sul, né? Quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. Capixaba já não é tão usado, né? Já não é tão conhecido, certo? Mas o capixaba é justamente quem nasceu no Espírito Santo, certo? Tá aqui, ó. Espírito Santo. E como eu disse, o paroara já resolvia também. É a facilidade que a questão dá. É interessante, as questões elas complicam. Um capixaba desse aqui é para complicar a vida de muito aluno. Mas ao mesmo tempo elas dão uma facilidade. Esse paroara aqui, quem for mais esperto vai pensar, paroara está mais para Pará do que para Paraíba. Então o paroara é quem nasceu no Pará, justamente, né? E o fluminense é quem nasce no estado do Rio de Janeiro. E o carioca, professor, onde é que está isso? O carioca é quem nasce na capital, né? Como vocês sabem, Rio de Janeiro é o nome do estado e a capital do Rio de Janeiro também leva o próprio nome, né? Rio de Janeiro. Diferente, por exemplo, do Maranhão, né? O estado do Maranhão tem como capital São Luís, certo? Imaginem se mudasse. Vamos mudar aqui o nome de São Luís para Maranhão. Então vai ser agora o estado do Maranhão com a capital Maranhão também, certo? Mas aí não é o caso, né? Então o que acontece? Quem nasce realmente, né, lá no estado do Rio de Janeiro é chamado de fluminense. E quem nasce, né, somente ali na capital, né, Rio de Janeiro, é chamado de carioca. Beleza? Certo? Professor, então é por isso que colocaram o nome do time Fluminense, justamente. Então,
resolvida essa daqui, vamos ver aqui o gabarito dela, letra E. Oitava questão, né? Indique a alternativa em que os números ordinais, né? Eu não vou falar os números ordinais. Aqui, ó. Se eu falar, eu já vou dar a resposta, né? Temos aqui o 200, né? Representado por número ordinal, o 70 e o 50, ok? São escritos por extenso de forma correta, né? É uma coisa de língua portuguesa também, viu? Professor, rapaz, professor, já em matemática já é complicado quando mistura letra com número. Agora você está misturando número com letra no português. Calma, gente, isso aqui é mamão com açúcar para vocês. Ele quer saber como é que você chama esses números ordinais, né? Como é que você escreveria eles por extenso, né? Certo? O que é escrever por extenso? Escrever por extenso não é você escrever o número, é escrever o nome dele, né? Então, por exemplo, eu tenho 70. Como é que eu escreveria 70 em número cardinal, certo? Por extenso. Cardinal, gente, é como a gente comumente chama os números. 70. Então, eu vou escrever aqui ele por extenso. 70, olha, ó. 70. Só que aqui está o cardinal dele, certo? Ele quer saber o ordinal, certo? Por exemplo, como é que é o número 1 em cardinal? 1, né? Em ordinal, primeiro, certo? O 2, segundo, certo? E assim ele quer o 200, o 70 e o 50, né? Eu vou dar aí para vocês um minutinho aí para você fazer esse desafio aí para você, certo? Valendo, 1 minuto. Conseguiram fazer? Conseguiram identificar aí? Certo? Vamos ver aqui o que ele apresenta de resposta. Olha. Ele está dizendo aqui, ó, que o 200 em ordinal é duodécimo, né? Duodécimo, 2 décimos. 2 décimos. E na letra B ele está dizendo que é 2 centésimos. Ah, faz mais sentido ser a letra B, né? Porque duodécimo é 2 décimos, né? Seria o 20, mais ou menos. Não sou muito bom em matemática não, né? Agora 2 centésimos sim, né? É 2 de 100, 2 centésimos. Então pode ser a letra B, professor, ó, 2 centésimos. Vigésimo não, vigésimo eu sei que é 20, né? Meu time, por exemplo, está em 20º lugar no campeonato. Lanterna. Enfim. Então, 20º eu já sei que não é, caiu por terra. Eu estou em dúvida entre 2 centésimos aqui, por enquanto, né? A letra D tem duzentésimo. E agora? E a letra E também tem duzentésimo. Galera, é claro que não é 2 centésimos, né? Certo? Logicamente que 2 centésimos se refere, né, a 2 unidades de 100, beleza, mas não é assim que se escreve, né, por extenso. A escrita por extenso de 200 é duzentésimo, né? Pode ser a letra B ou a E, certo? Aqui eu só quis brincar com vocês para vocês entenderem melhor também como é que se escreve a lógica, né? Aí o que vai definir é no 70, ó. No 70 ele está dizendo aqui, na letra D, que é sexagésimo, certo? E já na letra E ele está dizendo que é septuagésimo, ok? Ou setuagésimo, né? Sem o P, certo? E ainda na letra D, ele diz que o 50 é quindécimo, certo? Quindécimo. E aqui ele diz que é quinquagésimo, beleza? Galera, uma coisa que nós vamos seguir professor, eu não sei o que é sexagésimo e septuagésimo, né? Nem septuagésimo. Uma coisa que nós vamos seguir é um parâmetro, ok? É um padrão. Se de 20 é vigésimo, então é lógico que de 50 ele vai manter esse ésimo aí, né? Esse gésimo, certo? Não vai ser quindécimo, vai ser quinquagésimo. Olha, tem que ser mantido isso daqui, ó, certo?
Assim como o de 30, trigésimo, certo? O de 40, né, quadragésimo. Veja que esse gésimo vai ser o padrão, certo? Nas unidades aqui, né? Aliás, nas dezenas, perdão. Então, nas dezenas vai ser esse padrão, esse gésimo aí, né? Certo? Então, daqui eu já consigo tirar a resposta que a letra E, porque quindécimo não é, né? Eu estou seguindo esse padrão do gésimo aí, ó, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, beleza, certo? E quanto ao outro aqui, né? O sexagésimo é para 60, né? Se fosse o 60, certo? Nós poderíamos dizer, né, que até aqui estaria certo. O que está anulando é essa última também, né? Ela está anulando também, certo? Então, o de 70 é septuagésimo, né? Ou setuagésimo. Ok? Veja até que segue assim, ó, um pouquinho do parâmetro da palavra, né? Ó, 70, esse 7 aqui. Ok? Então, veja que tem... É como eu disse, a língua portuguesa ela tem alguns padrões, certo? Ela tem algumas coisas que nós vamos... elementos que nós podemos comparar eles e classificar. É isso que nós estamos estudando hoje, né? Nós estamos classificando as palavras. Então, por exemplo, eu sei que é vigésimo, trigésimo, eu encontrei esse padrão e posso classificar como numerais ordinais, certo? Assim a classificação. Olha aí, letra E como gabarito. Nona e 10ª questão, né? Marque a alternativa que a preposição apresenta sentido de modo. Gente, a preposição, como eu disse, a preposição é a palavra que liga, certo? Palavras dentro de uma oração, certo? Então, vamos identificar primeiro quais são as preposições. Ó. Crianças, andem em fila, né? Aqui é a preposição. Ó. Nas férias, aqui nós temos uma, mas ele não vai querer essa. Ele vai querer o em de novo. Ó. Estivemos em, né? Em lugares fantásticos, certo? Ele não vai querer essa contração, não. Aqui é o em mais o as, né? Que é o nas, certo? Vamos para casa. Olha aqui a preposição, né? Vivo aqui desde criança. Esse desde também é preposição. É melhor cortar com a tesoura, né? Com a tesoura também é preposição, certo? Esse nas aqui a gente não vai analisar, a gente vai analisar somente o outro, ok? Então, olha só. Da letra A até a letra E, apresenta um sentido de modo. O que é o modo, né? O modo é como as coisas ocorrem, né? É o como, certo? Como foi feito, né? Como ocorreu, certo? Como é um procedimento, né? Como proceder, certo? E aí nós vamos ver os verbos também, né? Esse sentido todo. Olha só. Eu já vou ir logo, não vou fazer mistério com vocês não. Na letra A, crianças andem em fila, ou seja, elas vão andar, mas como elas vão andar? Qual é o modo? Como é o procedimento delas para elas andarem? Espalhadas? Não, em fila. Então, esse em aqui, né, ele indica modo, certo? Então, a letra A é a correta. Esse em indica modo. Mas veja que nem sempre ele vai indicar modo, olha. Nas férias, estivemos em lugares fantásticos, né? Esse em aqui já indica lugar. Tá bem que já, né? Lugar. Vamos para casa. Aqui já é o para, né? Esse para aqui, ele indica lugar, né? Ou seja, vamos, né? E aí o para é justamente para mostrar o lugar, certo? Para onde vamos, casa. Vivo aqui desde criança. Esse desde aqui é tempo, certo? Tempo. Tempo, né? Desde criança, certo? Então, desde quando eu tinha 10 anos de idade, enfim, né? Então, você vai ver que esse desde... Quando alguma empresa coloca, né, lá o nome da empresa, empresa tal, né? Desde 1900 e não sei quanto. Justamente o tempo de que ela foi originada. Por que eles colocam o tempo? Você já parou para pensar? Eles colocam para justamente mostrar, né, credibilidade. É uma empresa antiga que já está há muito tempo no mercado, então é porque ela é boa. É melhor cortar com a tesoura de ponta, né? Então esse com aí é de instrumento, né, de material que você está utilizando. Ok? Então letra A é a correta aí da nona questão. Vamos fechar aqui com a 10ª agora? Qual alternativa possui um substantivo abstrato? Gente, substantivo, a gente falou de substantivo e ele se classifica em muitas coisas, né? A gente falou de próprio e comum, né? O próprio, quando é o nome para pessoas, né? Nome para lugares, certo? Nome para, que a gente pode dizer, né? Os nomes de repúblicas, né? De nações, certo? Nome próprio. Agora,
E o nome comum, nome de objetos, de alguns seres classificados, né, em geral. Agora, o substantivo abstrato, ele difere de qual outro substantivo, né? Qual a distinção dele? É do concreto. Nós temos o substantivo abstrato e o concreto. O que eu quero que vocês entendam é que o concreto não significa dizer que é aquele que eu vou pegar, certo? O substantivo concreto não é o que eu pego. Eu pego nele aqui, então ele é substantivo concreto. Não, certo? E o abstrato não quer dizer que é aquele que é invisível, não. Ele não quer dizer simplesmente que ele é invisível. Outra questão também, que o concreto não é se ele é real ou é imaginário. Ele pode ser imaginário e ser concreto. Beleza? Olha, vocês têm que estar anotando isso aí. O concreto, é imaginário, professor, está na minha imaginação, mas é um substantivo concreto. Beleza? Certo? Então, como é que eu posso realmente definir? Olha, a definição é para o abstrato que você vai conseguir fazer a diferença, a distinção, se ele é concreto ou abstrato. O substantivo abstrato é um substantivo que depende de outro ser para existir. Ele só existe quando outro ser está ali naquele momento dando a existência a ele, certo? É o substantivo abstrato. Se um outro ser está dando a existência a ele, aí nós temos um substantivo abstrato, certo? Deuses. Professor, eu acredito. Eu não acredito. E aí? Por mais que eles, para vocês, sejam imaginários ou não, eles são substantivos concretos, certo? Vamos entrar no mundo imaginário. Os deuses dependeriam de outro ser para existir? Não. Ok? Eles só existem quando outro ser estiver realmente dando existência a eles? Não. Então, os deuses são concretos. Ok? Leitura. E aí, nós já vamos encontrar aqui a resposta. A leitura é um substantivo, mas a leitura só existe quando alguém está praticando a ação de ler, certo? A leitura. Se ninguém praticar a ação de ler, ela não existe. Ou seja, a leitura depende de outro ser para existir. Vejam que isso é contínuo. Professor, eu prezei do meu pai e da minha mãe. Calma, não é por aí não, rapaz. Nesse caminho não. Presta atenção ao raciocínio. A leitura só existe quando alguém está realmente executando a ação de ler. A leitura. E aí nós temos aqui a resposta correta, né? Substantivo abstrato, certo? Esse aqui é o abstrato. O C é de concreto, viu? A bruxa, existindo ou não existindo bruxa, sendo real ou imaginária, ela seria concreta, né? Certo? Por quê? Porque ela não depende de outro ser para existir, ok? Gnomos, do mesmo jeito. Fadas, do mesmo jeito, ok? Então, a resposta correta é a letra B. Se depende de outro ser para existir, aí nós temos um substantivo abstrato, certo? Se, porventura, não depende, por mais que imagine... ele é imaginário. Isso aí não existe não, professor. Isso aí está só na imaginação do ser humano. Beleza, mas não é isso que eu vou olhar. Eu vou olhar se até na imaginação ele depende de outro ser para existir, né? O imaginário que eu falo não é só pensamento, não. O imaginário é tudo que o ser humano já criou, né? Inventou, mesmo sendo ele sendo materializado ou não, certo? Beleza? Então, letra B é a correta. Olha aí o gabarito. E assim, gente, a gente chega ao fim da apresentação, né? E aqui fica o meu muito obrigado. Forte abraço a todos vocês. Estudem, hein? Procurem cada vez mais estar inteirados do conteúdo. Até a próxima. Valeu!